Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita. O investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população prefere acreditar no Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Não dá, se você quiser complementar. Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes eu não consigo informar, não é da imprensa, do governo. Eu conversei com esses dias. E algumas pessoas falam para mim, você tem mais cuidado com o que a gente vai falar. Pensando no vírus. Eu falo, mentira, tem vírus. Você consegue produzir vacina? Você conhece o vírus. Você consegue produzir vacina com o vírus que você conhece. Tem que fazer essa semana. Tem para mim que o Bolsonaro está por trás disso. O PL financiou o vídeo do Lucas. O Duque foi quem fez a produção, que é o Bolsonaro. Quem fez a produção do vídeo. E a pessoa acabou. A Receita Federal fez ações sensíveis. A Receita Federal cobriu o fogo das joias. A Receita Federal abriu a migração das famílias. A Receita Federal abriu a migração sobre mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro. Sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela produção. Não, os Bolsonaros têm a mão para a Receita Federal, por 3 anos. Compre imóveis, compre joias e nada dentro. Podem ligados, mas eles têm poder para isso. Então, a gente não a Receita Federal, na minha opinião, eles ficaram com um ali, os atos burocráticos, eles são mais de 20 anos. A combate ao combate ao crime, combate ao dinheiro, nem fala do vendedor do diferente, pessoa você fala do combustível. Está cheio de dinheiro, você fala de bens instrumentos, você faz instituições de pagamento fora do seu bancário. É disso que eles se preocupam. Eles querem que a lei da tese, o que tem que ser, tem negócio. Tem que fazer a Receita Federal pode ter autoridade de funcionários suficiente para cumprir o negócio. Eles querem fazer isso. Eles querem mais informações sobre a Receita Federal. Eles querem fazer uma relação CNS, tem relações. Você vai ter que São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, eles querem todas as informações que ninguém pode fazer, tem muita informação. O problema do Bolsonaro não é a Receita Estadual. Ele não foi a Receita Estadual quem investigou o Bolsonaro. Quem investigou o Bolsonaro foi a Receita Federal. E a polícia tem a Receita Federal. Eles tentaram destruir. Porque se você for olhar, quem defendeu o imposto do PIX é deles. Vocês têm a relação da ciência, o está aqui, defendendo o imposto do PIX. Não tem prova do governo, nada disso. Você fala tudo toda a transparência possível. Você não vai aparecer na história do Brasil, nem defendeu o cara, com toda a transparência. Você não tem que explicar para isso. Por que é uma obrigação falsa? O imposto pagos pelo partido do Bolsonaro. Vai para a social. Agora você não tem mais censura nas pessoas. Isso foi de TikTok, de circulação, o país que é o mais liberal do mundo, vai subir o país social dos Estados Unidos e o principal dono de uma biblioteca. Agora, diz que não vai censurar o nome da legislação. Você não vai censurar você não tem a vacina, você não tem a vacina, você não usa, mas você vai descobrir a mentira desse. Você não vai descobrir. O resto vai descobrir. Você vai abrir a mentira, não quem procurar. Você está sabendo, do vídeo que você conhece, você não existe vacina dos dois. Quer dizer, a ciência agilizou os procedimentos para a vacina. Uma vez identificado o vírus, foi fundado para mim, vamos dizer, há 5 anos, não é vacina. Nós vamos desenvolver um antigo rápido. Vamos identificar mais rápido a origem do vírus e tratar o vírus mais seguro. Vamos identificar o vírus mais seguro. A Receita Federal não poderia tentar levar esse paciente para não diz toda uma falha de conexão de ciência. Essa lei de 2001, ela passou por 5 anos. Foi aí que uma lei de Bolsonaro. Essa lei de 2001, essa lei que obriga a justiça nacional a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai se contar dela, vai lá. Quem é o contrário, quem vai ser grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para propagar isso. Esse vai considerar, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos a oportunidade de passar uma realidade. A mentira nunca teve, então, era todos como até hoje. Eles diziam, na verdade, mentira é tudo. As redes sociais alugaram a mentira. Nós vamos ter que cortar a mentira, desenvolver a tecnologia. A gente está terminando o ano, o senhor anunciou que a gente deve entregar os números dentro da meta quando feito o abate das despesas pela tragédia no Rio Grande do Sul. A respeito deste cumprimento nessas funções que o senhor mencionou, a reação do mundo econômico foi bastante cautelosa, para usar um termo simpático. E a preocupação, de fato, não está no resultado, sim na trajetória da dívida. Sobre a trajetória da dívida, o senhor também está tranquilo? Não, eu estou também preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Isso é uma preocupação do Ministério da Fazenda. Agora, eu tenho que fazer também algumas considerações sobre as projeções que são feitas e nem sempre se verificam. Né? Porque o crescimento projetado no começo do governo do presidente Lula era de 0,8 no primeiro ano e 1,2 no segundo. Nós crescemos 3,2 no primeiro e provavelmente 3,5 no segundo. Porque nós crescemos quase 7% em 2 anos, contra uma projeção de 2%. Então, vamos lá, vamos um pouco de calma. O déficit do ano passado foi 0,1%, estava previsto em 0,8% no começo do ano, antes do Rio Grande do Sul. E nós não íamos faltar ao Rio Grande do Sul diante daquela tragédia. E ninguém contestou. O governo federal, o Estado estava debaixo d'água. Não era uma cidade, 2, 3, o Estado estava debaixo d'água. Nós investimos no Rio Grande do Sul alguma coisa de 40 bilhões de primário, de gasto primário, mais de 30 bilhões de gasto primário, fora o financiamento subsidiário, que foi o dobro disso. Então, além de não pagar dívida para o final do mandato, além da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul foi feita, tudo para ajudar o Estado a se recuperar. E o Estado está se recuperando, graças à ação do governo federal. Então, fizemos um pacto federativo, nem sempre, vamos dizer assim, reconhecido por razões políticas, que eu entendo, tem pessoas que são mais da direita, mais de centro, natural a disputa política. Não era assim no passado, não era assim no passado. Eu me lembro, quando o presidente Lula, diante aqui da necessidade do governo do Estado de São Paulo aumentar os investimentos, o governador Serra vendeu para o Banco do Brasil a nossa caixa. E o Lula abençoou a transação, sabendo que isso ia favorecer o Estado do governador Serra, do partido de oposição, e nunca fez esse tipo de compra. Quando o Aécio em Minas governava o Estado, também é a mesma coisa. Sabe o que acontecia naquela época? A oposição se mantinha, mas era gata. Ia falar do Planalto, agradecia, dava um telefonema. Era uma política mais civilizada. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma política que não tem civilidade nenhuma. As pessoas mentem descaradamente. É uma coisa aviltante. O governador Zema, que tuitou contra mim, contra o presidente Lula, foi no meu gabinete, fez uma proposta melhor do que o Congresso aprovou. O Congresso foi além do que ele pediu. E ele simplesmente disse que o Congresso, o que o presidente Lula não entendeu porque vetou um dispositivo que obrigava o governo federal a pagar dívidas com os bancos. Não tem nada a ver com O economista diz, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, a política fiscal, ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje ela é ascendente, se eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do tesouro. Então eu queria saber o seguinte: o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro 9, outra coisa é fazer um déficit zero com juro 15, me parece um esforço muito menor. Isso significa um gabarito lá de endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? O que diz respeito à Fazenda é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem muita coisa. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Então, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. Né? Sim, é ele que acaba fazendo as coisas não juntas. Você tem que criar as condições também para esse juro não fique nesse patamar. Por um longo tempo. Se for um juro vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos que mantém o juro nos Estados Unidos muito alto, coisa que não estava prevista lá atrás. Simplesmente não estava no horizonte. Eu participei de todas as reuniões internacionais e presidi o G20, a trilha financeira do G20. Não se esqueça disso. Ninguém previa o que ia acontecer a partir do financiamento do ano passado. Muito menos o que está acontecendo agora.
de aumento de tarifa de importação nos Estados Unidos, de aumento, eventualmente aumento até do déficit fiscal nos Estados Unidos, que pode manter a taxa de juros nos Estados Unidos alta por mais tempo. Esse cenário não estava colocado durante todo o G20. Já seguro que não estava. Nenhum analista acredita que está acontecendo. Diante disso, nós temos que voltar para a mesa, nós temos que voltar para a planilha. É uma realidade nova. Agora, nós temos que observar o que está acontecendo e pensar bem do que fazer. Para fazer um ajuste que penalize o menos possível, ou de preferência não penalize, quem mais precisa dos serviços públicos, quem mais precisa de escola funcionando, de educação funcionando, e assim por diante. Então, e não fazer o que foi feito aqui em alguns vizinhos nossos, joga a população na miséria para atender. Não é assim, nós não precisamos e não devemos fazer isso. Não é só uma questão moral de buscar o que sacrifica menos quem mais precisa. E não é uma equação simples, nós temos que pensar. Agora, vamos parar de trabalhar nisso desde 1 de janeiro de 2023 e vamos continuar trabalhando. Dito isso, eu quero chamar a atenção, claro, pro papel dele de ministro, né? Quando o ministro, ele mais uma vez, eu fiz várias vezes a pergunta sobre a dívida pública, né? E fui arrumando jeitos de qualquer forma de perguntar pra ver se ele conseguia nos sinalizar esse que é hoje o maior problema da economia, de sustentabilidade da economia, né? Por mais que a gente comemore um PIB de 7% em 2 anos, a gente pode comemorar uma dívida que não tem fim, que é hoje uma taxa de juros real mais alta do mundo. Então, ele tá no papel dele, de ministro da Fazenda, né? De defender aquilo que eles estão fazendo e tal. Agora, o fato de haver ali muita ressalva pra questão da dívida, ele não nos entregou, né? Não a nós aqui, mas a audiência em geral, um elemento consistente sobre a forma como o governo e a política econômica vai lidar com uma dívida crescente. Porque não sabe ou porque não pode falar? Eu acho que é mais porque não pode, ele sabe. O ministro sabe a composição Mas ele sabe que ele vai poder, ele sabe o que fazer, mas ele sabe que de fato ele poderia fazer na sua Aí a gente avaliação. mistura com a política, Débora, porque assim, do rol de medidas que o ministro apresentou pro presidente Lula no ano passado, e que incluía, por exemplo, mexer no salário mínimo, que aliás foi um ponto que no atropelo a gente acabou nem tratando, imagina, tanta coisa e ainda assim não falei. Mas ficou embutido ali, né, a forma como o arcabouço hoje tá operando. Então ele tá no papel dele de ministro de defender, ele não pode também, no papel de ministro, se colocar contra a vontade do chefe dele, que é o presidente da República, né, que já deu várias demonstrações de que não aceita fazer, mexer da forma como seria importante pra fazer a garantia da sustentabilidade do arcabouço. Ele repetiu algumas vezes, não, eu sei que a gente acha que não é suficiente, mas a gente tá pensando, a gente tá trabalhando, a gente tá no gerúndio de telemarketing, né, estaremos pensando, estaremos realizando. Estamos o tempo todo, desde o dia 1. Então assim, tudo isso é papel do ministro, mas é também papel do ministro conduzir a expectativa dos agentes econômicos. E nisso o governo tá falido. Mais importante, quero ouvir as primeiras impressões aqui da fala da Tati. Primeiro, parabéns, Thaís. Muito orgulho de vocês atuando ali, né? Fazendo jornalismo de verdade, viu? Bom, Thaís, o que mais me chamou a atenção, e assisti ela inteira, ao vivo, né? Foi o fato de como, diante de argumentos econômicos e questionamentos econômicos, as respostas, muitas vezes, boa parte das vezes, do ministro, na verdade, foram políticas. Então, quando colocado em situações, principalmente ali você colocou bastante na Débora também, mas enfim, colocado diante de dúvidas de características econômicas, a resposta foi principalmente Bolsonaro, né? Se a gente for contar ali nesses 70 minutos, pelo menos, as minhas contas ali, pelo menos uma meia dúzia, 8 vezes, 10 vezes, tiveram menções ali a Jair Bolsonaro, houve uma menção ao Paulo Guedes, menções ao governo anterior, e também, assim, uma tentativa de constante, a todo momento, de aquela coisa do inferno são os outros, né? Herdamos uma situação ruim, as estimativas do mercado sempre falham, eu senti ali uma falta, e você ali no final, principalmente, quando questiona algum erro, e ele coloca, não, erro eu vou avaliar no final da gestão, né? Não tem em momento algum erramos aqui ou ali, né? O erro sempre foi ou do Bolsonaro, ou do Paulo Guedes, ou do mercado, ou seja, aquela questão, o inferno são os outros, né? Enfim, o tempo tá correndo rápido, né, Caio? E como eu costumo dizer, né, o preço dos ativos financeiros, que é no nível de uma discussão mais alta, porque nós estamos falando aqui de quem faz investimento no Brasil, mas eles são um bom reflexo para mostrar o quanto essa falta de sinalização, essa falta de condução do governo, né, que eu acho que aí é uma coisa que tá claro que tá faltando ali, né, afinal de contas, o governo, ele não governa só fazendo, ele governa sinalizando, né, e a falta da sinalização também é responsável por essa situação. E hoje, muito claramente, né, quero teve uma oportunidade de sinalizar algo, em algum sentido, depois de uma semana péssima, talvez, a pior semana da Haddad, né, do governo, não diria que tiveram outras situações, mas talvez foi, do ponto de vista da equipe econômica, a questão do PIX coloca essa semana como a pior da equipe econômica, isso porque o Congresso em recesso ainda, né, porque a questão do PIX foi originada por alguém de confiança dele, que é o secretário da Receita, Dr. Barreirinhas, a saída foi mal vista, mal colocada, né, nasce com um erro e depois a saída é um erro, ou seja, foi tudo ruim, né, e a justificativa desse tudo ruim, eles costumam atacar e criticar e pontuar que a culpa é da comunicação. Hoje nem a comunicação foi o problema, né, da questão do PIX, a culpa foi do Bolsonaro, ou do Partido Liberal, ou da oposição, de ter feito oposição, quem fizeram foi oposição, fizeram política. No aspecto econômico, eu acho que você concorda ter essa visão também, claro, talvez pelo menos para mim, como repórter de política, a grande questão do ponto de vista econômico é que não haverá cavalo de pau, não haverá mudança de rota, e assim continuaremos nessa política econômica agora, nesse, vamos dizer assim, segundo tempo do governo Lula, ou seja, quem espera, eu esperava alguma mudança, alguma possibilidade, algum sinal. Essa sinalização. Obrigada, Caio. Comentou sobre as contas públicas e destacou que não acredita nesse cenário de dominância fiscal. Vamos ouvir. Eu tenho ouvido de alguns interlocutores essa questão. Eu não acredito, realmente eu não acredito em dominância fiscal. Esse diagnóstico que estão fazendo, eu realmente não comprei. Posso estar errado, eles erraram tanto que eu posso errar uma vez, né? Por enquanto, tá do lado de lá. Eu não acredito em dominância fiscal nesse momento. Eu acredito que a política monetária vai fazer efeito sobre a inflação. Tem gente no mercado que diz que não fará. Na minha opinião, ela fará efeito. Então nós vamos ver nos próximos capítulos dessa novela se a política monetária autônoma do Banco Central, porque as pessoas debatem, será que vai ser autônomo? A maior prova de autonomia do que essa é impossível.